Laura, Paula, bem-vindas e bem-vindas. Edilson Sauser também. A gente vai aguardar aqueles mais 4 minutinhos, 8h10 a gente inicia, tá? Até para prestigiar aqueles que se dispuseram a entrar no horário, tá bom? Mais uma vez, sejam todos muitíssimo bem-vindos. Se você tiver algum som ao fundo aí, é porque tem uma meninada jogando bola numa quadra aqui atrás, tá bom? Mas como, Saulo, é você que vai ter a palavra já já, fiquem tranquilos. Bom, meus queridos, então vamos lá, né? Reiniciando aqui o nosso papo, tá? Nós estamos aqui mais uma das reuniões temáticas das comissões temáticas do IBDF Maranhão. Estou com muito orgulho a convite da queridíssima Bruna Barbieri, nossa vice-presidente, como presidente da Comissão de Direito Processual de Família do IBDF Maranhão, e encarregado de conduzir a reunião deste mês, tive a nós teremos a imensa satisfação, eu tive a imensa satisfação do aceite do convite, né, pelo Sauser, e nós teremos a imensa satisfação de escutá-lo na temática as formas de escuta de crianças e adolescentes nas varas de família. Temática super importante, o Sauser vai desenvolvendo um estudo interessantíssimo, e ao que me parece inédito, sobre a temática. Tá? Tem muita coisa boa para falar para a gente. O Sauser, que é advogado, professor, e ele pediu que ficasse mais ou menos por aí, mas eu vou adiantar para vocês que é hoje, sem dúvida alguma, das referências, tá, que nós temos nessa temática da proteção da criança e adolescente. Então, salve, doutora Cláudia, acabou de chegar aqui na sala, doutora Sabrina, os que estão chegando depois, Zé Edu, enfim, sejam todos muito bem-vindos. Salve, meu querido, a palavra é sua. Mais uma vez, muito obrigado por ter aceitado o convite e manda abraço, tá contigo. Oi, Elton, obrigado pelo convite. Boa noite a todos e todas que estão aqui. Tem vários amigos e amigas por aqui. E começar a falar dessa temática de escuta de criança nas varas de família. E o olhar que eu vou dar hoje aqui é um olhar, assim, quase que exclusivamente jurídico, tá? Porque tá a Cláudia aqui, tá a Liliane, tem outras psicólogas jurídicas aqui que eu não vou me atrever a entrar nessa área e vou fazer um olhar jurídico, é um olhar assim muito pessoal. Eu estou aqui para trocar ideias com vocês e depois que eu acabar a apresentação, se alguém tiver alguma dúvida, eu estou à disposição. Eu vou compartilhar um material aqui e vou passando as lâminas, que eu acho que visualizando a legislação, a gente consegue ver quais são as normas que eu estou falando e também a evolução da legislação protetiva das crianças. Deixa eu compartilhar o material aqui. Vocês conseguem ver o material? Sim, Saulo, perfeito. Tá passando? Então, Passa aí. vamos lá. Vamos lá, pessoal. As formas de escuta de crianças e adolescentes nas varas de família. Primeira coisa que a gente tem que ter em mente é o seguinte: a gente tem que partir das normas constitucionais. A Constituição, no artigo 15, 54, o inciso 54, ele diz que ninguém será privado da liberdade ou dos seus bens sem o devido processo legal. E o artigo 16, inciso 5 do ECA, ele diz que a convivência familiar
ela é um dos aspectos do direito à liberdade. Então, ninguém pode ser privado do direito à convivência familiar sem o devido processo legal. Já o artigo 226, que no caput fala que a família é a base da sociedade e merece proteção especial do Estado, no parágrafo 8º, ele diz que é dever do Estado assegurar assistência à família na pessoa de cada um dos que a integram, criando mecanismos para coibir a violência no âmbito das suas relações. Como é o Estado, principalmente a União, que legisla sobre direito processual, a gente tem que entender que o Código de Processo Civil e as demais leis processuais que tratam da temática da criança, da proteção da criança e da família, eles são um desses mecanismos criados pelo Estado para coibir a violência no âmbito de suas relações. Então, todas as vezes que a gente interpretar uma norma processual, a gente tem que ter em mente que uma das finalidades daquela norma é coibir a violência intrafamiliar. E o artigo 227, ele também diz que é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, vários direitos, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, violência, crueldade e opressão. E quando a gente fala de violência, está incluída a violência institucional e também a processual, que é uma das formas de violência institucional. O decreto 99.710 de 1990, que é a Convenção dos Direitos da Criança, ela fala no artigo 1º, né, que criança, nos termos do decreto, é todo cidadão com menos de 18 anos de idade, a não ser que, em conformidade com a lei aplicável, a criança, a maioridade seja alcançada antes. No Brasil, então, quando diz criança, na Convenção, é todo cidadão com idade inferior a 18 anos. E o artigo 12, ele traz como as crianças terão que ser ouvidas nos processos judiciais. O artigo 12 diz: os Estados-partes assegurarão à criança que estiver capacitada a formular seus próprios juízos o direito de expressar suas opiniões livremente sobre todos os assuntos relacionados com a criança, levando-se devidamente em consideração essas opiniões em função da idade e maturidade da criança. E o inciso 2 fala: com tal propósito, se proporcionará à criança, em particular, a oportunidade de ser ouvida em todo o processo judicial ou administrativo que afete a mesma. Quer ouvir a criança diretamente, quer que essa oitiva da criança se dê por intermédio de um representante ou órgão apropriado, sem que a criança seja efetivamente ouvida. Ela pode ser ouvida através de seus representantes legais ou de algum órgão apropriado, sempre em conformidade com as regras processuais da legislação nacional. Quando a gente fala em regras processuais da legislação nacional, a gente tem que lembrar que a Constituição, ela determina que o único ente que tem competência para legislar sobre processo civil é a União. Então, apenas leis que podem estipular essas regras processuais. Atos de autarquias, como os conselhos de classe, os conselhos profissionais, como o Conselho Federal de Psicologia, Conselho Federal de Serviço Social e o Conselho Federal de Medicina, eles não podem criar regras processuais, pois lhes falta competência constitucional legislativa para tanto. Vamos lá. Criança que estiver capacitada a formular seus próprios juízos. O nosso Código Civil atual, ele diz que são absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil os menores de 16 anos. Então, por presunção legal, toda pessoa com idade inferior a 16 anos, presumidamente, presunção relativa, não está apta a exercer seus próprios juízos. E o artigo 228 do mesmo Código Civil, ele ainda diz: não podem ser admitidos como testemunhas os menores de 16 anos, reforçando que a pessoa menor de 16 anos, presumidamente, também não pode ser admitida em regra como testemunha. O Código de Processo Civil, reforçando isso no artigo 447, ele diz que podem depor como testemunha todas as pessoas, exceto as incapazes, impedidas ou suspeitas. E fala que são incapazes o que tiver menos de 16 anos de idade. Então, em regra, tanto de direito civil quanto de processo civil, os cidadãos com idade inferior a 16 anos, por presumidamente eles não estarem aptos a exercer a produzir seus próprios juízos, eles são impedidos por serem incapazes de testemunhar ou prestar depoimento.
E essa presunção legal, a gente também tem que ver o seguinte: se tem uma presunção legal, o artigo 374 do Código de Processo Civil diz: não dependem de prova os fatos em cujo favor milita a presunção legal de existência ou de veracidade. Código de Processo Civil, artigo 212. Salvo o negócio que se impõe em forma especial, o fato jurídico pode ser provado por presunção. Aqui, desculpa, aqui, o que está falando aqui no último 212 é o Código Civil. Então vamos lá. Para nós do direito, todo e qualquer cidadão com idade inferior a 16 anos, ele não está apto a externar seus próprios juízos. Então, por ficção jurídica, na ciência do direito, essa pessoa ela não pode prestar depoimento ou testemunho. Ela, e se puder, a gente tem que investigar qual que é a capacidade, a maturidade e o grau de entendimento dessa pessoa. Aí seria uma prova técnica, porque para o direito, essas pessoas são presumidamente incapazes. Agora, em conformidade com Se as você regras achar que processuais, não é sério, me da- peça para ligar para o serviço de emergência ou para o... em conformidade com as regras processuais da legislação nacional. O Código de Processo Civil, no artigo 1º, ele diz: o processo civil será ordenado, disciplinado e interpretado conforme os valores e as normas fundamentais estabelecidas na Constituição da República Federativa do Brasil, observando-se as disposições deste Código. O artigo 693 do mesmo Código, ele diz que as normas deste capítulo aplicam-se aos processos contenciosos de divórcio, separação, reconhecimento e extinção de união estável, guarda, visitação e filiação, sendo que o parágrafo único, ele diz que a ação de alimentos e que versar sobre interesse de criança ou de adolescente observarão o procedimento previsto em legislação específica, aplicando-se, no que couber, as disposições deste capítulo. O Estatuto da Criança e Adolescente, como o próprio artigo 1º dele diz, é a lei que dispõe sobre a proteção integral à criança e ao adolescente. E o artigo 72 reforça que, através da teoria do diálogo das fontes, as obrigações previstas nesta lei não excluem da prevenção especial outras decorrentes dos princípios por ela adotados. Então, o ECA ele não exclui leis posteriores que sejam feitas para aumentar a proteção em relação à criança e adolescente ou reconhecer novas formas de violência e também prever a devida proteção. Agora, olha que interessante o artigo 146 do ECA, que muitas pessoas fazem uma confusão. A autoridade a que se refere esta lei é o juiz da infância e da juventude, ou o juiz que exerce essa função na forma da lei da organização judiciária local. O ECA, ele não diz que a autoridade a que se refere essa lei é o juiz da vara da infância e juventude. Ele diz que a autoridade a que se refere esta lei é o juiz da infância e da juventude. Então, em todo e qualquer processo judicial que a gente tiver uma criança ou um adolescente, seja na vara de família, seja no juízo criminal, seja na própria vara da infância, sempre o juiz que for competente para julgar aquela causa conforme a lei de organização judiciária local será o juiz da infância e da juventude, incidindo as normas do ECA. Lembrando que a forma da lei de organização judiciária local, cada estado organiza a sua por causa de distribuição de competência regional, constitucional. Então, em alguns estados, as ações de guarda, de alimentos e de divergência no exercício do poder familiar vão pertencer à competência das varas de família, sendo o juiz da vara de família, nesses casos, o juiz da infância e da juventude, referido no artigo 146 do ECA. Para confirmar isso, a gente vai no artigo 148, que diz: a Justiça da Infância e da Juventude é competente para, parágrafo único, quando se tratar de criança ou adolescente, nas hipóteses do artigo 98, é também competente a Justiça da Infância e da Juventude para o fim de: a. conhecer os pedidos de guarda e tutela; b. conhecer de ações de destituição do pátrio poder, do poder familiar, perda ou modificação da tutela ou guarda; conhecer de pedidos baseados em discordância paterna ou materna em relação ao exercício do poder familiar; conhecer de ações de família. Ou seja, todas essas ações que tramitam em regra nas varas de famílias por causa da organização judiciária estadual, elas são de competência do juiz da infância e da juventude. Então, as regras processuais principais são as que estão no ECA, aplicando subsidiariamente as que estão no Código de Processo Civil. E o parágrafo único ele faz menção à hipótese do artigo 98 do ECA.
O artigo 98 do ECA, ele diz que as medidas de proteção à criança e ao adolescente são aplicáveis sempre que os direitos reconhecidos nesta lei forem ameaçados ou violados por falta, omissão ou abuso dos pais ou responsáveis. Toda vez que a gente está numa ação de divórcio litigioso ou numa ação de guarda, de arranjo de convivência litigiosa, sempre a criança vai estar ameaçada. Uma criança que participa de um processo judicial, ela está sempre sujeita a alguma forma de violência, por falta, omissão ou abuso dos pais ou responsáveis. Então, nessa questão, aplica-se o artigo 98. E quando aplica o artigo 98, a gente vem para o artigo 100, que ele fala que na aplicação das medidas, levar-se em conta prioritariamente as necessidades pedagógicas, preferindo aquelas que visem ao fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários. Para reforçar essa questão que todo litígio entre os pais envolvendo a criança é uma forma de violência, está tramitando no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, o PL 1502 de 22, que ele acrescenta dispositivo à Lei 13431 de 2017, que é a lei da escuta especial e da escuta especializada e do depoimento especial, e que ele fala que violência psicológica, letra D, é expor a criança ou adolescente a conflitos severos ou crônicos entre os membros de sua família ou de sua rede de apoio, pondo em risco seu desenvolvimento psíquico ou emocional. Então, só esse projeto de lei que está tramitando aqui, ele já deixa claro que qualquer litígio severo e crônico, e até o perigo de um litígio severo ou crônico, atrai a incidência do artigo 98.2 do ECA, trazendo as disposições processuais do ECA para as varas de família por força do parágrafo único do artigo 693 do Código de Processo Civil. E também, como a gente viu lá atrás, o juiz da infância, ele é responsável também para a questão da suspensão ou destituição do poder familiar. E o STJ hoje, ele tem a posição que os únicos mecanismos admitidos em lei para se afastar a imposição da guarda compartilhada são a suspensão ou perda do poder familiar, competência do juiz da infância, situações que evidenciam absoluta inaptidão para o exercício da guarda e que exigem, pela relevância da posição jurídica atingida, prévia decretação judicial. A Lei 12.010 de 2009, que fez várias modificações no ECA, ele diz: esta lei dispõe sobre o aperfeiçoamento da sistemática prevista para a garantia do direito à convivência familiar a toda e qualquer criança e adolescente, na forma prevista no ECA. E ele diz que a intervenção estatal, reforçando o artigo 100 do caput do ECA, em observância ao disposto no artigo 226 da Constituição Federal, será prioritariamente voltada à orientação, apoio e promoção social da família natural, junto à qual a criança e o adolescente devem permanecer, ressalvada a absoluta impossibilidade demonstrada por decisão judicial fundamentada, que reforça que a decisão a ser tomada tem que ter caráter pedagógico, preferencialmente a que reforce a criação dos vínculos ou manutenção dos vínculos familiares existentes. E a gente volta para o Código de Processo Civil. Lá atrás, a gente já viu que a questão para nós do direito, por presunção legal, o cidadão com idade inferior a 16 anos, ele presumivelmente, ele não está capacitado para proferir seus próprios juízos. Então, para a gente ver se essa pessoa está apta ou não, a gente tem que sair do direito e ir para uma prova técnica. E o artigo 375, ele traz a seguinte norma: o juiz aplicará as regras de experiência comum, subministradas pela observação do que ordinariamente acontece, e ainda as regras de experiência técnica, ressalvado, quanto a estas, o exame pericial. Então, o juiz ele não pode determinar por ele próprio, sem passar por uma equipe técnica, sem passar por análise de um perito, a oitiva de uma criança ou adolescente. E o juiz também, quando vai fazer a sua oitiva, pela nossa legislação processual, ele não pode estar também desacompanhado de um técnico habilitado, seja um perito, seja um especialista no protocolo brasileiro de entrevista forense, porque nessa questão de saber o discernimento do cidadão, o grau de maturidade em relativo à idade, precisa de um exame técnico pericial, e o juiz, ele não pode, nesses casos, aplicar as regras de experiência comum. E o ECA, continuando, no artigo 153, ele diz que se a medida judicial a ser adotada não corresponder a procedimentos previstos nessa ou em outra lei, a autoridade judiciária poderá investigar os fatos e ordenar de ofício as providências necessárias, ouvido o Ministério Público. Ou seja, o juiz da infância, ainda que com atribuição na vara de família,
ele tem uma atitude mais proativa, ele pode investigar os fatos, ele pode ordenar providências necessárias de ofício, ele é muito mais ativo, ele não fica inerte esperando as partes provocarem. Ele, em defesa da criança, até por disposição constitucional, que é a prioridade absoluta e o juiz representa o Estado, ele tem que investigar e tomar as medidas de ofício necessárias para garantir, com prioridade absoluta, os direitos da criança, mantendo a salvo de toda e qualquer forma de violência, negligência, etc. E o artigo 151 ele diz que compete à equipe interprofissional, que é a equipe técnica que vai cuidar da análise técnica do exame pericial ou do depoimento especial, dentre outras atribuições que lhe forem reservadas pela legislação local, fornecer subsídios por escrito, mediante laudos ou verbalmente na audiência, e bem assim desenvolver trabalhos de aconselhamento, orientação, encaminhamento, prevenção e outros, tudo sob a imediata subordinação à autoridade judiciária, assegurada a livre manifestação do ponto de vista técnico. Sempre, então, que a gente tiver juiz da infância, ele tem que estar sempre acompanhado por uma equipe técnica. Essa equipe técnica pode ser oriunda do quadro do tribunal, pode ser um perito nomeado entre os cadastrados no tribunal, pode ser um perito da confiança do juiz, caso não tenha nenhum habilitado cadastrado no tribunal, mas sempre quando tiver um cidadão com idade igual ou inferior a 16 anos, o juiz vai ter sempre que estar acompanhado por um profissional técnico que vai avalizar as condições que a pessoa, que esse cidadão com idade inferior a 16 anos tem ou não de prestar testemunho ou depoimento e, se tiver apto a prestar esse testemunho ou depoimento, qual que é o valor que tem que ser dado a esta fala. E o mais importante, o artigo 152. Aos procedimentos regulados nesta lei, aplica-se subsidiariamente as normas gerais previstas na legislação processual pertinente. Faz um link com o parágrafo único do artigo 693 do Código de Processo Civil. E o parágrafo 1º alerta que é assegurada, sob pena de responsabilidade, prioridade absoluta na tramitação dos processos e procedimentos previstos nesta lei, assim como na execução dos atos e diligências judiciais a elas referentes. Neste cenário, toda e qualquer ação de guarda, toda e qualquer ação de alimentos, toda e qualquer ação de divergência no exercício do poder familiar e toda e qualquer ação que você vai fazer de investigação de paternidade, de socioafetividade e de arranjo de convivência, por força dessa norma do artigo 152, parágrafo 1º, ela tem prioridade absoluta. Prioridade absoluta. Agora vamos para dispositivos que não se aplicam às ações que tramitam nas áreas de família. Tem alguns dispositivos do ECA, por causa da sua especificidade, eles não podem ser aplicados nas varas de família e muitas vezes, de forma equivocada, eles são aplicados. O artigo 28 do ECA, ele não pode ser aplicado na vara de família, pois ele só aplica quando a gente vai tratar de colocação em família substituta. Toda vez que a gente vai falar de colocação em família substituta, a gente está falando de crianças e adolescentes que estão sob a tutela do Estado de alguma forma já, pois já foi reconhecido que os pais, mães, não têm capacidade protetiva para cuidar dessa criança. Então, no mínimo, eles já estão com o poder familiar suspenso. Então, nesse caso, só nessas hipóteses, o artigo 28 ele vai se aplicar só em vara da infância quando for de colocação de família substituta, tá? Então, esse parágrafo primeiro que diz: sempre que possível, a criança ou adolescente será previamente ouvido por equipe interprofissional, respeitado seu estágio de desenvolvimento e grau de compreensão sobre as implicações da medida e terá sua opinião devidamente considerada. E o parágrafo segundo: tratando-se de maior de 12 anos de idade, será necessário seu consentimento colhido em audiência. Essa norma, ele só se aplica no que se refere à colocação em família substituta. Em ações de família, não se aplica. E por que tem essa regra que a criança tem que ser ouvida? É porque você vai pegar a criança, tirar ela de uma família de origem e colocar numa família desconhecida. É uma medida um tanto quanto drástica, então nada mais justo do que ouvir a criança se for criança, pela nossa lei, de 0 até 12 anos, respeitar seu estágio de desenvolvimento e grau de compreensão, e se já tiver entrado na adolescência, tratando de maior de 12 anos de idade, será necessário seu consentimento colhido em audiência. Esse colhido em audiência, sempre a criança, o juiz tem que estar acompanhado de um especialista, tá? Ele não pode indagar a criança sozinho, porque, como já visto, cidadãos com idade inferior a 16 anos, para o direito, presumivelmente, são totalmente incapazes. E
Já que não aplica o 28, também não se aplica o artigo 100, inciso 12, pois no final, quando ele fala da oitiva obrigatória e participação da criança, ele fala observado o disposto nos parágrafos 1º e 2º do artigo 28 desta lei. Ele faz essa remissão, então também esse inciso 12 do artigo 100, ele diz respeito também à colocação de criança em família substituta. Escuta de crianças ou adolescentes é exceção, não regra. Depois de eu ler isso daí, esse primeiro artigo que eu vou ler para vocês aqui, vocês vão falar que eu estou confundindo as coisas. Esse artigo 161, o parágrafo 3º, ele entrou na nossa legislação em 2009. Ele diz: se o pedido importar a modificação de guarda, será obrigatório, mas é uma obrigação mitigada, porque ele fala, desde que possível e razoável, a oitiva da criança ou adolescente, respeitado seu estágio de desenvolvimento e grau de compreensão sobre as implicações da medida. Então, é obrigatório, mas não é obrigatório, porque se para preservar a saúde psicológica e mental da criança se mostrar impossível e desarrazoável fazer essa oitiva, ela deixa de ser obrigatória e não vai causar nenhuma nulidade no processo. Essa daí que foi incluído em 2009. Só que com a evolução da nossa legislação processual, essa obrigatoriedade ela é cada vez mais mitigada, até virar verdadeira exceção. Em 2020, em 2002, o Código Civil, no artigo 1585, ele já faz que em sede de medida cautelar de separação de corpos, em sede de medida cautelar de guarda, que antes na sessão de guarda era obrigatório a oitiva da criança, ou em outra sede de fixação liminar de guarda, a decisão sobre a guarda dos filhos, mesmo que provisória, será proferida preferencialmente após a oitiva de ambas as partes adultas perante o juiz, salvo se a proteção aos interesses dos filhos exigir a concessão de liminar sem oitiva da outra parte, aplicando-se as disposições do artigo 1584. Então, o próprio Código Civil de 2002, ele já tira aquela obrigatoriedade que estava no ECA e fala que agora que ele troca a obrigatoriedade por preferencialmente e refere-se apenas às oitivas dos adultos, não da criança, em sede de medida cautelar, de medida de cautelar de guarda ou em outra sede de fixação liminar de guarda. O Código Civil de 2002, ele fala que no artigo 228 não pode ser admitido como testemunha os menores de 16 anos, só que o parágrafo primeiro faz uma ressalva. Para a prova de fatos que só elas conheçam, pode o juiz admitir o depoimento das pessoas a que se refere esse juiz. Quando fala pode o juiz admitir, significa que o juiz ele pode, desde que ele fundamente a necessidade e ele fale sobre quais fatos que essa oitiva se dará. E assim que ele admitir esse depoimento, ele mais uma vez o reforça, ele não pode ouvir essa criança ou esse adolescente sozinho na sala. Ele tem que ter sempre um técnico ou um especialista acompanhando. A Lei 12.318 de 2010, que é a Lei de Alienação Parental, que na verdade, quando a gente pega alienação parental na nossa legislação nacional, o termo alienação parental ele figura em 3 leis. E são 3 leis de natureza eminentemente processual. Uma que é o CPC, que é no artigo 699, a Lei 12.318 de 2010, que é uma lei processual, que ela fala de competência, de prioridade, ela fala de ato processual de perícia, de depoimento especial e de medidas protetivas, e a 13.431, que fala sobre depoimento especial, que também é um ato processual. E o artigo 5º da Lei 12.318, havendo indício da prática de ato de alienação parental em ação autônoma ou incidental, o juiz, se necessário, determinará a perícia psicológica ou biopsicossocial. O se necessário é exceção, então você ouvir. Em regra, não vai ser necessário. Se for necessário, o juiz vai fundamentar o motivo e determinar a perícia, determinando esse, se necessário, o objeto dessa perícia. Porque os atos de alienação parental que estão previstos no parágrafo único do artigo 2º da 12.318, eles são atos objetivos de direito, que podem ser constatados de plano. Mas se o juiz achar necessário, de forma fundamentada, ele, excepcionalmente, poderá determinar a perícia psicológica ou biopsicossocial. E o artigo 8º-A, ele repete, sempre que necessário, o depoimento especial ou oitivo da criança ou adolescente, em caso de alienação parental, eles serão realizados obrigatoriamente nos termos da lei, sob pena de nulidade processual. E, mais uma vez, a gente tem esse se necessário e o que necessário. Então, sempre quando a gente tem o se necessário e o que necessário, não basta um mero despacho assim.
determina a realização de perícia ao setor técnico. Não, o juiz tem que fundamentar a necessidade dessa oitiva da criança, porque, em regra, a criança ela tem que ser protegida, não ouvida. O Código de Processo Civil, na mesma linha, ele fala que são incapazes de testemunho que tiver menos de 16 anos, e também, mais uma vez, ele traz o famoso sendo necessário, pode o juiz admitir o depoimento das testemunhas menores impedidas ou suspeitas. Sendo necessário, sempre atrai a necessidade de fundamentação. O Decreto 9603 de 2018, que regulamenta a Lei 13431 de 2017, que é a Lei de Depoimento Especial da Escuta Especializada, ele diz que o depoimento especial é o procedimento de oitiva de criança ou adolescente vítima de testemunho de violência perante a autoridade policial ou judiciária, com a finalidade de produção de provas. Só que o parágrafo 2º ele diz: a autoridade policial ou judiciária deverá avaliar se é indispensável a oitiva da criança ou adolescente, consideradas as demais provas existentes, de forma a preservar sua saúde física e mental e seu desenvolvimento moral, intelectual e social. Ou seja, depoimento especial também é exceção. Ele só vai ser realizado quando o juiz avaliar e fundamentar que ele é indispensável. Agora vamos lá. A escuta deve ser sempre realizada por profissional capacitado, qualificado e especializado. O CPC, no artigo 156, ele diz: o juiz será assistido por perito quando a prova do fato depender de conhecimento técnico ou científico. Então, capacidade da criança ou adolescente formular seus próprios juízos, no cidadão com idade inferior a 16 anos, como para o direito, presumidamente, é um sujeito totalmente incapaz, o juiz deverá ser assistido. Ele depende de conhecimento técnico ou científico de outra área do conhecimento. Então, nesses casos de oitiva de criança ou adolescente, seja por perícia ou depoimento especial, o juiz sempre deverá ser assistido por perito, quando a prova do fato depender de conhecimento técnico ou científico. E o artigo 65, ele fala que o juiz nomeará perito especializado no objeto da perícia e fixará de imediato o prazo para a entrega do laudo. E, ciente da sua nomeação, o perito obrigatoriamente em 5 dias, ele terá que juntar aos autos seu currículo com a comprovação da especialização. Essa é uma obrigação do perito, porque a parte ela pode impugnar o perito por falta de especialização. Ela pode pedir a substituição do perito por falta de especialização. Então, além do impedimento ou da suspeição, também a falta da comprovação da especialização pode ser um dos motivos de impugnação ao perito. A lei de alienação parental, ela também reforça que, quando for determinada perícia, nos casos que ela é necessária, a perícia será realizada por profissional ou equipe multidisciplinar habilitados, exigindo, em qualquer caso, aptidão comprovada por histórico profissional ou acadêmico para diagnosticar atos de alienação parental. Também incidindo a regra do Código de Processo Civil, que, nomeado perito para uma ação de alienação parental, ele tem que comprovar essa aptidão dele, através de currículo. Não importa se ele é do quadro do tribunal, não importa se ele está cadastrado no tribunal, a parte tem o direito de saber essa efetiva comprovação, até pelo devido processo legal e por contraditório. A Lei 3257 de 2016, que é o Marco Legal da Primeira Infância, ela também ela reforça que a participação da criança na formulação das políticas e ações que lhe dizem respeito tem o objetivo de promover sua inclusão social como cidadã e dar-se-á de acordo com a especificidade da sua idade, devendo ser realizada sempre por profissionais qualificados em processo de escuta adequado às diferentes formas de expressão infantil. A Lei 13431 de 2017, do depoimento especial e da escuta especializada, também é a mesma coisa. Ela fala que são direitos e garantias fundamentais da criança e do adolescente, receber assistência qualificada jurídica e psicossocial especializada, que facilite a sua participação e o resguarde contra comportamento inadequado adotado pelos demais órgãos atuantes no processo. E também é direito da criança ser assistido por um profissional capacitado e conhecer os profissionais que participam dos procedimentos de escuta especializada e de depoimento especial. Na Jornada de Direito Processual Civil, foi criado esse enunciado 181, que diz: o depoimento do testemunho de criança ou adolescente não pode ser colhido extrajudicialmente por tabelião, por meio de ata notarial ou de escritura pública de declaração. E o fundamento desse enunciado é o seguinte:
O tabelião é uma pessoa com formação jurídica e, para nós do direito, mais uma vez, presume-se que o cidadão com idade inferior a 16 anos não tem discernimento para formular seus próprios juízos. Então, o tabelião ele não tem capacidade técnica para aferir se a pessoa, se esse cidadão com idade inferior a 16 anos, ele está apto a produzir, a formular seus próprios juízos, então ele não pode reduzir a termo, seja por ata notarial ou de escritura pública de declaração, qualquer declaração feita por essa pessoa. Violência institucional, revitimização e abuso de autoridade. A Lei 3431 de 2017, ela trouxe a figura da violência institucional. O artigo 4º diz: para os efeitos desta lei, sem prejuízo da tipificação das condutas criminosas, são formas de violência. Violência institucional, entendida como a praticada por instituição pública ou conveniada, inclusive quando gerar revitimização. Quando a gente fala em instituição pública, a gente está mencionando autoridade policial e autoridade judicial, e também servidores do Poder Judiciário e servidores também da segurança pública. E o Decreto 9603 de 2018, que regulamenta a Lei 3431, ele diz o seguinte: para fins do disposto neste decreto, considera-se violência institucional, violência praticada por agente público no desempenho de função pública em instituição de qualquer natureza por meio de atos comissivos ou omissivos que prejudiquem o atendimento à criança ou adolescente vítima ou de testemunho de violência. E fala que a revitimização, discurso ou prática institucional que submeta crianças e adolescentes a procedimentos desnecessários. Aí, quando a gente fala os desnecessários aqui, a gente volta para a lei de alienação parental, que fala que a perícia é só quando for necessário e o depoimento especial só quando necessário, e na lei de depoimento especial só quando for imprescindível. Desnecessários, repetitivos, invasivos, que levem as vítimas ou testemunhas a reviver situações de violência ou outras situações que gerem sofrimento, estigmatização ou exposição da sua imagem. Na questão da revitimização, a gente também tem que reforçar a necessidade do profissional qualificado, pois se for um profissional que não tem a qualificação para conduzir um depoimento especial ou para fazer a perícia, geralmente pode ser que tenha que repetir esse ato. A gente vai estar diante de procedimentos repetitivos, que vão com possibilidade de revitimizar a criança ou adolescente. E a Lei 13.869 de 2019, que é a Lei de Crimes de Abuso de Autoridade, ela diz que a violência institucional, artigo 15A, submeter a vítima de infração penal ou a testemunho de crimes violentos a procedimentos desnecessários, repetitivos ou invasivos, que a leve a reviver, sem a estrita necessidade, a situação de violência ou outras situações potencialmente geradoras de sofrimento ou estigmatização. Toda criança que é compelida judicialmente a escolher entre pai e mãe, a se posicionar, certamente é uma situação, ela vai viver uma situação potencialmente geradora de sofrimento psicológico ou até de estigmatização por alguma das famílias. Formas de escuta judicial de criança: perícia e depoimento especial. Não existe nenhuma outra forma na nossa legislação processual de escuta de criança. É perícia e depoimento especial. Perícia psicológica ou biopsicossocial. Mais uma vez, a gente volta para o artigo 156, falando que o juiz será assistido por perito quando a prova do fato depender de conhecimentos técnicos ou científicos. E o artigo 375, o juiz aplicará as regras de experiência comum subministradas pela observação do que ordinariamente acontece e ainda as regras de experiência técnica, ressalvado quanto a estas o exame pericial. Então, conhecimento técnico, o juiz não tem para onde fugir, ele tem que designar perícia ou depoimento especial. O ECA, ele fala no artigo 151, que já foi lido anteriormente, que compete à equipe interprofissional, dentre outras atribuições que lhe forem reservadas pela legislação local, fornecer subsídios por escrito, mediante laudos ou verbalmente na audiência, tudo sob a imediata subordinação à autoridade judiciária, assegurada a livre manifestação do ponto de vista técnico. Se a equipe for do tribunal e ela for insuficiente ou não tiver os servidores públicos integrantes responsáveis pela realização dos estudos, e olhem só, a legislação está clara aqui, parágrafo 1 do artigo 151 do ECA, responsável pela realização dos estudos psicossociais ou de qualquer outra espécie de avaliações técnicas exigidas por esta lei ou por determinação judicial, a autoridade judiciária poderá proceder à nomeação de
perito. Então, estudo psicossocial ou de qualquer outras espécies de avaliações técnicas são perícias, porque caso não seja insuficiente ou ausente no quadro de servidores técnicos para fazer tais avaliações ou estudos, tem que ser a nomeação de perito, o que atrai o artigo 156 do Código Civil. Então, hoje não tem mais como alguém defender que estudo psicossocial ou estudo social ou estudo psicológico não tem natureza jurídica de perícia. E no CPC de 2015, quando ele vai falar, a prova pericial consiste em exame, vistoria ou avaliação. No caso da avaliação social, psicológica ou biopsicossocial, para o direito processual, nós estamos através de exame, tá? Avaliação, no caso aqui do CPC, o que avalia são bens móveis e imóveis, não pessoas. Parágrafo 2º. De ofício ou requerimento. Esse parágrafo 2º aqui, ele traz uma forma de perícia, que é uma forma de perícia simplificada, que o CPC chamou de prova técnica simplificada. O parágrafo 2º ele diz: de ofício ou requerimento das partes, o juiz poderá, em substituição à perícia, determinar a produção de prova técnica simplificada, quando o ponto controvertido for de menor complexidade. A prova técnica simplificada consistirá apenas na inquirição de especialista pelo juiz sobre ponto controverso da causa que demande especial conhecimento científico ou técnico. Durante a arguição, o especialista, que deverá ter formação acadêmica específica na área objeto do seu depoimento, poderá valer-se de qualquer recurso tecnológico de transmissão de sons e imagens com o fim de esclarecer os pontos controvertidos da causa. Ainda que o juiz determine a realização de uma prova técnica simplificada, é dado às partes o direito de nomear assistente técnico. Isso estava claramente previsto no CPC de 73, onde chamava-se de perícia informal, que hoje é a prova técnica simplificada, que o artigo 421 do CPC de 73 dizia: o juiz nomeará o perito, fixando de imediato o prazo para a entrega do laudo. Quando a natureza do fato permitir, a perícia pode consistir apenas na inquirição pelo juiz do perito e dos assistentes, por ocasião da audiência de instrução e julgamento, a respeito das coisas que houveram informalmente examinado ou avaliado. Ou seja, a prova técnica simplificada, ela não vai gerar a produção de documento. O perito nomeado pelo juiz e os assistentes técnicos vão para a audiência para fazer o seu relato de forma oral. E voltando, o juiz nomeará o perito especializado no objeto da perícia e fixará de imediato o prazo para a entrega do laudo. Incumbe às partes, dentro de 15 dias contados da intimação do despacho da nomeação do perito, arguir impedimento ou suspeição, se for o caso. Nesse caso aqui, a gente tem que atentar para esse inciso 1 o seguinte: quando o juiz nomeia o perito e nomeia o nome dele, fala: o perito é fulano de tal, tá. Arguir impedimento ou suspeição começa daí. Caso ele mande os autos para a equipe técnica do tribunal, esse prazo de arguir impedimento ou suspeição, ele só vai começar a correr quando o nome do servidor específico que vai fazer essa perícia for informado nos autos. Porque é uma obrigação do juiz informar, é direito das partes saber, antes de chegar na realização do ato, quem que é esse servidor que vai fazer a perícia, até para arguir impedimento ou suspeição do perito. Indicar assistentes técnicos e apresentar quesitos. Esses dois aqui, eles não são preclusivos, você não precisa fazer nesse prazo de 15 dias, tá? O STJ já tem há muitos anos a jurisprudência pacífica que a indicação de assistente técnico e a apresentação de quesitos, ela pode ser feita fora desse prazo de 15 dias, desde que ainda não iniciada a produção da prova pericial. Observações. Estudos sociais, psicossociais, ou biopsicossociais realizados no curso de processos judiciais têm natureza jurídica de perícia, devendo sempre, sob pena de nulidade, ser oportunizadas às partes ao Ministério Público a possibilidade de apresentação de quesitos, assim como a indicação de assistentes técnicos sob pena de nulidade. Qualquer estudo que não seja perícia é escuta especializada e não é feito no bojo de um processo judicial, é feito na rede de proteção. Qualquer estudo técnico feito em processo judicial tem natureza técnica de perícia, sendo assegurado às partes o direito de nomear assistente técnico para acompanhar a produção da prova técnica.
E por que a importância do assistente técnico? O STJ bem diz: o acompanhamento desde o primeiro momento das tarefas técnicas desenvolvidas pelo perito confere ampla transparência e lisura ao processo e permite a produção de um laudo pericial que retrate os fatos da forma mais fidedigna possível, a fim de dar suporte adequado ao magistrado no exercício da atividade jurisdicional. Ou seja, franquear as partes da nomeação de assistente técnico é bom para todos, a prova é mais bem produzida e todos ganham. E o próprio STJ continua: a possível supressão de informações derivadas da ausência de acompanhamento do assistente técnico de uma das partes, em relação à qual não houve intimação por início da produção da perícia, acarreta nulidade do laudo. Então, se foi indicado assistente técnico e esse não foi intimado para acompanhamento da perícia, acarreta nulidade do laudo pericial apresentado. Aqui em Minas Gerais, o Tribunal de Justiça, ele tem essa portaria 5431 de 2018 que não deixa dúvidas, que ele fala: disciplina a participação dos assistentes técnicos durante as entrevistas e estudos psicológicos e sociais realizados pelos psicólogos e assistentes sociais. Ou seja, o próprio Tribunal de Justiça de Minas reconhece que estudos psicológicos têm natureza jurídica de perícia. E o CPC, mais uma vez, lembrando, ele diz que o processo civil será ordenado, disciplinado e interpretado conforme os valores e as normas fundamentais estabelecidas na Constituição da República, observando as disposições desse Código. Agora eu vou dar o fundamento, o fundamento constitucional da necessidade de toda e qualquer prova técnica ser franqueada às partes a indicação de assistente técnico. O artigo 93, 9 da Constituição, ele diz: todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença em determinados atos às próprias partes e aos seus advogados, ou somente a estes. Não existe qualquer ato judicial que se pode limitar a presença de advogado. O advogado tem que estar presente em todos os atos judiciais. Só que, como a perícia é uma prova técnica e o juiz, por falta de conhecimento técnico, ele precisa de um perito para auxiliá-lo, na paridade de armas, para garantir o contraditório e a ampla defesa, aos advogados e às partes, também é sempre franqueado a presença de assistentes técnicos, porque os assistentes técnicos nas perícias, além deles representarem as partes, eles representam também a defesa da advocacia, ele representa os advogados. E o artigo 133 da Constituição, ele deixa claro: o advogado ou a equipe técnica do escritório de advocacia é indispensável à administração da justiça, sendo inviolável por seus atos e manifestações no exercício da profissão nos limites da lei. Depoimento especial. O CPC de 2015, logo quando ele foi publicado, ele trazia no artigo 699: quando o processo envolver discussão sobre fato relacionado a abuso ou alienação parental, o juiz, ao tomar depoimento do incapaz, deverá estar acompanhado por especialista. Lembrando, quando a gente fala de abuso, vamos lembrar do artigo 98, inciso 2 do ECA. Sempre que tiver um litígio parental, sempre está relacionado a alguma forma de abuso em relação à criança, pois a divergência, o litígio familiar sempre traz prejuízos para a criança, sempre tem uma forma de abuso envolvida. A Jornada de Direito Processual Civil, a terceira de 2023, ela formulou esse enunciado 182, dizendo que quando o objeto do processo for relacionado a abuso ou alienação parental e for necessário o depoimento especial de criança ou adolescente em juízo, a escuta deverá ser realizada de acordo com o procedimento previsto na Lei 13.431 de 2017, sob pena de nulidade do ato. Ou seja, a Lei 13.431 de 2017 e o Decreto 9.603 de 2018, eles regulamentaram o artigo 699 do CPC. Então, atualmente, crianças e adolescentes não podem mais ser ouvidos no formato tradicional de audiência. A Lei 13.431 de 2017, ela diz que o depoimento especial é procedimento da oitiva da criança ou adolescente vítima ou de testemunho de violência perante a autoridade policial ou judiciária. E aqui, essa violência, aqui pode ser violência psicológica, pode ser violência institucional, qualquer tipo de violência, não há restrição. O artigo 12 diz: o depoimento especial será colhido conforme o seguinte procedimento. Os profissionais especializados esclarecerão a criança ou adolescente sobre a tomada do depoimento especial, informando-lhe seus direitos e os procedimentos a serem adotados e planejando sua participação, sendo vedada a leitura da denúncia ou de outras peças processuais.
Fim do procedimento previsto no inciso 2 deste artigo, o juiz, após consultar o Ministério Público, o defensor e os assistentes técnicos, avaliará a pertinência de perguntas complementares organizadas em bloco. Mais uma vez, a própria Lei 13.431 de 2017 diz, como o depoimento especial, de certa forma, é uma prova técnica, que tem que ser, o juiz tem que estar com o auxílio de um especialista no protocolo brasileiro de entrevista forense, isso daí dá direito os profissionais da advocacia e as partes a estarem acompanhadas de assistentes técnicos. Então, assistente técnico em depoimento especial, seja perante autoridade policial, seja perante autoridade judiciária, tem previsão legal. Parágrafo 1º. A vítima de testemunha de violência é garantido o direito de prestar depoimento diretamente ao juiz, se assim o entender. Quando a gente fala que testemunha ou vítima de violência é garantido o direito de prestar depoimento diretamente ao juiz, se assim entender, não é diretamente ao juiz na sala de audiência tradicional. Quando a gente estava discutindo as questões do protocolo do depoimento especial nas varas de família nos casos de alienação parental, o grupo chegou à conclusão, o protocolo ainda não foi ainda aprovado pelo plenário do CNJ, chegou à conclusão que nesses casos que a vítima de estímulo de violência querer prestar o depoimento diretamente para o juiz, não é a criança que sai da sala passiva e vai para a sala de audiência, é o juiz que sai da sala de audiência, entra na sala passiva junto com o especialista e lá dentro fica juiz, especialista e criança, e lá a criança presta o depoimento diretamente ao juiz. O Decreto 9.603 de 2018 também diz, que regulamentou a Lei de Depoimento Especial, que o depoimento especial é o procedimento de oitivo de criança ou adolescente vítima de estímulo de violência perante autoridade policial ou judiciária com a finalidade de produção de provas. O depoimento especial deverá primar pela não revitimização e pelos limites etários e psicológicos de desenvolvimento da criança ou adolescente. E o parágrafo 2º, a autoridade policial judiciária deverá avaliar se é indispensável a oitiva da criança ou do adolescente, consideradas as demais provas existentes, de forma a preservar sua saúde física e mental e seu desenvolvimento moral, intelectual e social. Parágrafo 3º, a criança ou adolescente serão respeitadas em sua iniciativa de não falar sobre a violência sofrida. A resolução CNJ 299 de 2018, ela diz que é obrigatória a capacitação de magistrados e profissionais que atuam na realização do depoimento especial. Então, para conduzir o depoimento especial, não se presume que o juiz tem capacitação, ele tem que comprovar a sua efetiva capacitação e quem diz isso é o CNJ, o Conselho Nacional de Justiça. Recentemente, nesse ano, o Conselho Nacional do Ministério Público ele editou essa resolução 287 de 2024, que diz: o membro do Ministério Público deve cuidar para que a oitiva em juízo da criança e adolescente vítima de estímulo de violência seja realizada em sala de depoimento especial, por meio de profissionais especializados, na forma do artigo 11 e 12 da Lei 13.431 de 2017, zelando para que o depoimento não ocorra diretamente em sala de audiência pelo formato tradicional. Então, é dever do Ministério Público, do membro do Ministério Público, zelar para que o depoimento de criança ou adolescente não ocorra diretamente em sala de audiência pelo formato tradicional. E o parágrafo 4º diz: quando o depoimento especial não for recomendado pela equipe técnica responsável, o membro do Ministério Público deverá fiscalizar a efetiva avaliação preliminar por parte de técnico capacitado e seus fundamentos, com vistas a apontar qual o procedimento mais adequado para ser realizado no caso concreto. Nesse caso, pode ser substituído o depoimento especial por uma perícia psicossocial, por uma perícia psicológica ou por uma perícia biopsicossocial. Parágrafo 5º. Se a recomendação pela não realização do depoimento especial for pautada na recusa livre e informada por parte da criança ou adolescente em depor, o membro do Ministério Público deve zelar para que seja respeitado esse direito, nos termos do artigo 15, inciso 6 da Lei 13.431 de 2017 e artigo 12 da Convenção sobre os Direitos da Criança. O STJ, em diversos julgados, eu coloquei 2 aqui para vocês, ele entende perfeitamente natural e possível substituir o depoimento especial por perícia psicológica, biopsicossocial ou psicossocial. No primeiro exemplo, ele diz: no caso dos autos, a fim de proteger a integridade biopsicossocial da criança, evitando revitimizá-la, foi acolhida a sugestão da equipe técnica, dispensando a vítima do depoimento especial, o que não contraria a jurisprudência desta Corte.
E no segundo, o depoimento especial da vítima, previsto na Lei 13.431 de 2017, pode ser tomado de forma antecipada, antes de deflagrada persecução penal, considerada a condição de adolescente, possível vítima de abuso sexual, justificada a urgência da medida para resguardar a fidedignidade das declarações e permitir a superação de eventuais traumas com maior brevidade. Na hipótese, consoante o resultado do acordo, a adoção da perícia psicológica como modalidade de oitiva da ofendida foi adotada por expressa recomendação do setor profissional competente, visando a sua não revitimização e, portanto, a não repetição do ato, tudo com o objetivo de melhor atender o interesse da adolescente. Tem esse outro precedente aqui do TRF5, que ele diz qual que é a função do especialista durante o depoimento especial. Depoimento especial não é perícia, depoimento especial é prova oral, prova testemunhal ou depoimento pessoal. Então, o especialista, ele não é perito, o especialista ele trabalha como um verdadeiro intérprete. O juiz faz as perguntas, o especialista filtra e ele transforma essas perguntas numa linguagem que vai ser mais acessível para a criança, mais compreensível para a criança. É de ressaltar que os profissionais de psicologia e assistente social, quando no exercício do projeto Depoimento Sem Dano, não atuam como inquiridor, mas facilitador, intérprete, utilizando do conhecimento técnico e científico da profissão para reproduzir as perguntas elaboradas pelo juiz, da melhor forma possível, visando o bem-estar da criança e o acolhimento da prova, possibilitando mais facilmente a punição do possível agressor. O CNJ, ele vai na mesma linha. No depoimento especial, a primazia da condução do procedimento é do magistrado e das partes, e não do servidor que estará na sala reservada, não do especialista, porquanto este apenas auxilia aqueles, sendo, pois, uma função meio da atividade fim. Ou seja, quem faz a inquirição da criança ou adolescente é o magistrado e as partes, atuando esses profissionais apenas como facilitadores do procedimento. Então, como o especialista que acompanha o juiz no depoimento especial, ele não é perito, mas na verdade ele é um intérprete, ele é equiparado a um intérprete, ele não pode atuar como perito no mesmo processo por força da regra contida no artigo 163 do CPC, inciso 2, que diz: não pode ser intérprete ou tradutor quem atuar como perito no processo e também não pode ser perito quem atuou como intérprete ou tradutor no processo. A realização da audiência de depoimento especial não se confunde com prova técnica e pericial, não sendo cabível em nenhuma hipótese a emissão de laudo, parecer, relatório ou qualquer outro tipo de documento técnico por parte do profissional entrevistador, por absoluta falta de previsão legal. Como é prova oral, o assistente técnico das partes, eles vão atuar municiando os advogados para detectada qualquer irregularidade, qualquer possível nulidade, em audiência, quando no momento que está sendo gravado, já detectar isso e já alertar o juiz, para não ter que repetir o ato. Porque se deixasse fazer os relatórios depois, falando, alegando alguma nulidade, acarretaria fatalmente a repetição do depoimento. E como, por regra processual, a nulidade tem que ser arguída no primeiro momento e na colheita da prova testemunhal e do depoimento especial, ela tem que ser feita de forma oral durante a audiência. E esse requerimento, essa arguição, ela vai ficar gravada, porque o depoimento pessoal ele é documentado através de gravação em vídeo. Por fim, nas ações de família, crianças e adolescentes crianças e adolescentes necessitam ser protegidos, não envolvidos. O triângulo aqui que eu coloquei, o pessoal da psicologia vão entender, é porque quando você envolve a criança, você faz a tão temida triangulação, que é envolver a criança no conflito. E essa triangulação, ela tem que ser evitada a todo custo. Então, mais uma vez, nas ações de família, crianças e adolescentes necessitam ser protegidos, não envolvidos. Eu agradeço a todos aqui pelo que acompanharam até aqui. Estou à disposição de vocês para qualquer esclarecimento, dúvida, debate, o que for. Salve, meu querido. Obviamente agradecer demais, tá? Vou já abrir aqui para o restante da turma, que está aqui acompanhando a gente. Inicialmente em nome, tá? Da Comissão de Processual do BDF Maranhão, só tenho a te agradecer. Já recebi aqui um monte de mensagem aqui no WhatsApp
cara que é aulão, etc, etc. Pede esse material, é muito conhecimento para a gente. Eu digo, vamos ver com o Salso depois. Salso, antes de passar a palavra, teve uma pergunta aqui lá no começo, eu acho que foi estou aqui com um pouco de delay. Se você puder, Salvo, não sei como é que tá a tua internet, dá uma abertura no chat. Lá no comecinho, eu acho que foi a doutora Paula, fez uma pergunta. A internet que não está legal, eu estou tendo um delay, então quando eu vou abrir, está demorando. Vê se você consegue. E sinta-se à vontade, tá? Qualquer um dos queridos que estão aqui quiser Tá, fazer aí, pergunta. aqui, ó, a questão da Paula foi a seguinte: pais que moram em cidades e estados distantes, como é realizado o oitivo desse pai ou mãe para identificar qual será a base de residência? Vamos admitir que ambos os pais têm condições de cuidar da criança. Nesse caso, o juízo competente vai ser o da residência da criança. Então, onde a criança estiver residindo, vai ser o juízo competente para conhecer e tramitar essa ação. Então, a criança, quando for ouvida, ela vai ser ouvida por perícia ou através de depoimento especial na localidade que ela está. Os adultos que estão longe, eles podem ser ouvidos por videoconferência, tá? No rito normal de um depoimento especial, de uma audiência por videoconferência. Isso daí não tem nenhum problema, não tem nenhuma especificidade. Vai pelo rito normal do CPC, ainda mais agora, depois da pandemia, com todos os recursos tecnológicos que a gente tem. Não precisa nem mais de mandar carta precatória, carta rogatória para ouvir, escuta o próprio juiz do caso através de videoconferência. E a questão da perícia, também como adulto, eu também não vejo nenhum problema na entrevista com os adultos ser feito por videoconferência, tá? Se o juiz quiser algum estudo social que tem que ser feito na residência para detectar, aí esse não tem como fugir, esse daí vai ter que ser expedido carta precatória para fazer em loco esse estudo. Perfeito, meu querido.